Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Nicolas Brito Salles, eu tenho 22 anos de idade e eu tenho autismo. E hoje eu vou falar para vocês sobre os desafios das múltiplas deficiências que eu tenho. Bom, sobre o autismo ele me dificultou bastante em relação ao atraso de falas. Quando eu era pequeno, eu tinha muita dificuldade de comunicação e toda vez quando eu ia querer alguma coisa, por exemplo, um copo d'água, ou comer alguma coisa, ou ir para algum lugar, eu sempre pegava os meus pais pelo braço e puxava eles até o local para eles entenderem o que eu queria exatamente. Mas depois de muito tempo, depois de muito estímulo, hoje em dia eu consigo me comunicar bem. Sobre a minha hipotonia, eu tenho muita dificuldade de fazer atividades físicas. Toda vez quando eu vou jogar um jogo de futebol ou talvez vôlei também, quando eu vou fazer algum tipo de exercício levantando anilhas, eu tenho muita dificuldade de fazer esforço por conta da minha hipotonia. Eu sou todo molenga em relação a isso. Fora que eu também tenho muita dificuldade também de carregar objetos. Quando eu carrego, sei lá, alguma caixa pesada, alguma barra de ferro gigante pesada também, eu também tenho muita dificuldade em relação a isso. Mas eu sempre tento fazer um esforço exato para que eu consiga fazer ao máximo que eu puder em relação ao carregamento. Outra coisa que eu tenho também é descalculia. Eu tenho muita dificuldade de fazer contas matemáticas por conta da minha descalculia. Toda vez quando eu vou fazer uma conta assim simples, sei lá, como 2 mais 2, eu já sei que é 4, mas toda vez quando eu vou fazer alguma conta um pouco mais complexa, sem números exatos, tipo, sei lá, 25 mais 48, eu já tenho um pouco mais de dificuldade, eu não vou saber o resultado de cabeça agora. Eu também tenho muita dificuldade em relação a trocos, né? Troco de quando eu vou ao supermercado, quando eu vou à farmácia, quando eu vou à padaria. Às vezes eu tenho muita dificuldade em relação a isso. Só que, novamente, em relação à questão de números exatos, eu já tenho um pouco mais de facilidade de saber. Por exemplo, se eu compro um produto que custa R$ 50 e eu tenho R$ 100, o troco que eu vou receber é R$ 50, porque é a metade. Mas quando eu compro um produto que eu tenho, sei lá, R$ 50 e eu compro um produto que custa R$ 42, novamente eu também tenho um pouco de dificuldade. Eu não sei se eu vou receber, sei lá, acho que R$ 7, R$ 8, alguma coisa assim. Mas eu tenho muita dificuldade também em relação a troco. E também tenho dificuldade de trabalhar com divisão. Por exemplo, vamos cortar... tipo, por exemplo, quando eu vou cortar um pedaço de bolo, um pedaço de pizza, para saber exatamente qual seria a divisão exata para as outras pessoas. E além disso, eu também tenho muita dificuldade em relação a medidas e pesos. Eu fui aprender agora recentemente o que são 4 xícaras de farinha, 2 xícaras de leite. Eu fui aprender recentemente também em relação à colher de sopa, a colher de chá e assim por diante. E eu fui aprendendo recentemente isso e eu sempre nunca concordei em relação a chamar as colheres de chá e colheres de café, colheres de sopa desses nomes, porque a gente sempre vai colocar uma colher de sopa, por exemplo, de óleo. Ninguém toma sopa de óleo, né? Ou quando a gente vai colocar uma colher de chá de açúcar, ninguém toma chá com açúcar, né? A gente toma café com açúcar. Eu sempre chamei de colheres grandes, médias e pequenas, mas aí depois eu fui aprendendo que, na verdade, esses são exatamente os nomes mesmo, apesar de eu achar ainda um pouco estranho. Tá, a minha mãe não toma chá com açúcar, mas eu sei que existem a maioria das pessoas que tomam chá com açúcar, mas a minha mãe não toma. Sei lá, eu acho um pouco complicado isso. Outra coisa também que eu tenho muita dificuldade é em relação a distâncias. Por exemplo, metros, centímetros, a quantos metros eu estou, qual é a distância que a pessoa está, eu nunca vou saber. Eu também tenho muita dificuldade em relação a quilometragens, eu também não entendo de nada disso. É uma das coisas que eu tenho mais complicação mesmo em relação à matemática.
Outra coisa que eu tenho é TDAH. Eu não consigo me concentrar em aulas e também em outras apresentações. Por exemplo, na escola mesmo, eu era bastante... eu não prestava muita atenção nas aulas, né? Para não falar que eu não prestava atenção em nenhuma aula, né? Porque eu tinha muita dificuldade de prestar atenção por conta do meu TDAH. E eu também tenho bastante ecolalias, né? Então, toda vez quando eu viajava, né, e não prestava atenção nas aulas ou nas apresentações, eu sempre ficava pensando nas minhas ecolalias, tipo, na cabeça, né? Não falando alto, mas eu sempre pensava nas coisas que eu costumo fazer, nas minhas rotinas, entre várias outras coisas. E isso era muito difícil, só que, inclusive, é difícil até hoje, né? Porque eu ainda tenho bastante TDAH, mas eu tento treinar ao máximo para que o meu TDAH ele diminua ao máximo possível. Outra coisa que eu tenho é TME, que é transtorno do movimento estereotipado, que é diferente das estereotipias. A diferença é que quando eu fico muito ocioso, sem fazer nada, eu acabo me movimentando bastante. E eu também já sofri diversos acidentes diferentes com isso. Por exemplo, eu já fiz bastante movimentação, né? E a maioria das vezes eu já arranhei a minha pele, já arranhei a minha mão, né? Já arranhei o meu braço, minha coxa, entre diversos outras partes do corpo que eu já arranhei de tanto fazer movimento. Outra coisa que já aconteceu comigo foi eu quebrar o meu pé 2 vezes por conta do TME, né? E eu já torci o meu pé 8 vezes ao máximo, só que 2 dessas 8 vezes eu acabei quebrando o meu pé para valer e eu tive que engessar ele. E aí depois eu tive que ficar ele com gesso assim por mais ou menos, sei lá, acho que 2 semanas, 1 mês, de tanto que foi grave o assunto de eu ter quebrado o pé. Outra coisa é eu bater nas paredes de tanta movimentação. Às vezes eu fico com tanta hiperatividade em relação à minha movimentação do TME que eu acabo batendo o cotovelo na parede, as mãos na parede. Isso eu tô falando em um outro nível, não é naquela coisa que todo mundo faz, né? De andar em um corredor normal na casa e aí depois bater o ombro na parede. Não, é muito mais além disso. É por conta da minha movimentação e aí eu bater em diversos lugares diferentes, fora, né, também derrubar alguns objetos. Eu já derrubei copos de vidro, já derrubei caixas de plástico também, eu já derrubei vários livros diferentes em umas estantes e assim por diante. Só uma coisa, não que as minhas estereotipias sejam ruins, muito pelo contrário, eu gosto bastante das minhas estereotipias e às vezes as estereotipias elas são necessárias para que as pessoas com autismo elas possam se acalmar e poderem serem confortadas naquele momento. Só que quando a estereotipia ela faz bastante danos na gente, aí é preciso trabalhar um pouco para que esses danos eles não ocorram com tanta frequência. E como que eu faço para controlar todas essas minhas deficiências? Bom, eu faço diversos tipos de atividades diferentes, como caminhadas. Eu gosto muito de fazer caminhadas, eu caminho quase todos os dias com a minha mãe, às vezes com o meu pai também, quando ele tem tempo. Gosto de jogar diversos jogos diferentes, tanto jogo de videogame quanto jogos de estratégia. Eu gosto muito de jogar Mario, Sonic, Donkey Kong, Mega Man, que são jogos de plataforma simples, porém que ajuda bastante a gente em relação à estratégia e também a um pouco de coordenação motora. E também eu gosto muito de assistir séries e filmes. As séries e filmes, apesar de ser uma atividade assim um pouco simples, né? Não é tão simples assim. Às vezes é muito bom para a gente poder conseguir assistir a série ou o filme para a gente poder
fazer análises e também a fazer diversas atividades diferentes, o que é muito bom. E eu nunca precisei tomar nenhum tipo de medicação, só essas atividades aqui já foram suficientes para ajudar a trabalhar em relação a essas minhas deficiências. Bom, eu quero agradecer a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, eu também espero ter ajudado de alguma forma, e é isso. Muito obrigado.